Vamos orar para que o Senhor fale conosco uma vez mais. Senhor, eu quero te louvar e eu quero te honrar nesta manhã, pela oportunidade que o Senhor tem nos dado de estar em tua presença. Agora, Senhor, a sua palavra vai ser pregada. Usa o teu filho, Senhor, como canal de bênçãos, como boca de Deus na terra. Que a palavra de Deus seja verdade na vida dele. E que o teu nome seja glorificado, Senhor. Meu Deus, que ninguém saia daqui como entrou. Porque a tua palavra penetra na divisão da alma e do espírito, das juntas e medulas. E a tua palavra que é apta para discernir as intenções e os pensamentos do coração. Agora, meu Deus, que a tua palavra venha com poder e autoridade, trazendo vida, trazendo restauração, trazendo exortação, falando aquilo que o Senhor quer falar. E nós somos servos e estamos para ouvir. No nome de Jesus. Amém. Saúde, irmãos, com a paz do Senhor, amém? Graças a Deus por esta rica oportunidade de estarmos na casa do Senhor. Eu estou feliz com Jesus por esta rica oportunidade. Eu vou dizer, não vou falar as coisas de praxe, né? Nós fomos pegos de surpresa, mas nós temos que andar preparados, irmãos. Algum tempo atrás, o Senhor me deu uma palavra. Para ser sincero, foi na primeira reunião de obreiro desse ano. E esse pensamento ficou, Deus veio falando comigo. E eu confesso que eu tinha preparado alguma coisa para falar para os obreiros. Mas a palavra do Senhor, ela é rica, ela é santa, ela é eficaz. Ela fala aos nossos corações da forma que Ele quer, do jeito que Ele quer, quando Ele quer e para quem Ele quer. E é por isso que nós estamos aqui, para ouvirmos a voz do Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no livro de Eclesiastes, no capítulo de número 7. Eu tenho aprendido muito com o nosso pastor e ele tem falado que é melhor nós sairmos daqui refletindo do que pulando, né? Então hoje é uma palavra de reflexão, realmente uma palavra de reflexão. Eu quero compartilhar com os irmãos essa palavra que Deus tem colocado ao meu coração. E eu estou certo de que o Espírito Santo, o Deus Espírito Santo, falará conosco esta manhã. Eclesiastes, no capítulo 7, apenas a parte A do versículo de número 8. Enquanto os irmãos procuram, eu quero agradecer a Deus por essa oportunidade, agradecer aos nossos pastores e a todos aqueles que estão aqui. Todos acharam? Quem achou, diga amém. Diz assim: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Vamos repetir todos juntos? 1, 2, 3. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Pode tomar o seu assento. Louvado seja o nome do Senhor. Como eu já falei aqui esta manhã, essa palavra tem falado ao meu coração. Eu escrevi algumas coisas aqui e eu quero compartilhar esse pensamento com os irmãos. Enquanto eu lia sobre esta passagem, na realidade esse pensamento surgiu de um tempo em que nós olhamos ao nosso redor, um tempo em que nós olhamos as circunstâncias que estamos vivendo. E hoje, por conta da internet, por conta do acesso que nós temos a tudo que acontece ao redor do mundo, praticamente em tempo real, nós vemos aquilo que tem acontecido tanto na igreja quanto fora dela. E às vezes eu olho algumas notícias e isso tem me feito refletir, tem me feito pensar sobre isso. Pessoas que começaram tão bem, mas você vai olhando e com o passar dos anos, o fim delas não tem sido bom. Nós olhamos isso dentro da igreja,
nós olhamos isso ao nosso redor, às vezes até com pessoas de dentro das próprias nossas casas, ao nosso redor, na igreja, nas igrejas em que nós estamos conectados. Eu acredito que o pastor tem muita testemunho sobre isso, nós já até conversamos sobre isso. Nós olhamos alguns pastores, alguns homens de Deus, que há algum tempo começaram tão bem, quando pregavam e acontecia tanta coisa, mas nós vamos vendo com o passar dos anos, as coisas vão mudando, o amor vai se esfriando, nós vamos deixando o mundo entrar nas nossas vidas por vezes. Isso é o motivo pelo qual eu comecei a pensar sobre isso, porque pessoas próximas a mim, pessoas que nós admiramos, conhecemos, crescemos olhando, falando: Senhor, eu quero ser como esse homem, eu quero ser como essa pessoa. Mas aí vai passando o tempo e você fala: opa, será que realmente eu quero ser como essa pessoa? É por isso, irmãos, que o nosso guia, a nossa bússola nunca pode ser fora disso aqui, ó. Porque nós somos humanos, nós falhamos, mas a palavra do Senhor, ela nos faz, quando nós estamos começando a andar fora dos caminhos do Senhor, a palavra do Senhor fala assim: vem para cá, eu quero te levar aqui nesse caminho. Aleluia. Quando nós lemos esse versículo, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Nós temos muitas Bíblias nos nossos dias. Eu peguei algumas traduções, e é interessante, as traduções, embora não seja tão diferente, mas nós podemos pensar um pouco sobre isso. Essa Bíblia que eu leio, que eu gosto e que eu estudo, é a Revista Almeida Corrigida. Mas se você olhar na New Living Translation, uma das versões em inglês, fala assim: finishing is better than starting. Ou seja, terminar é melhor do que começar. Tem uma outra versão da Bíblia, a Contemporary English Version, ela fala assim: something completed is better than something just begun. Alguma coisa completa é melhor do que algo que só começou. Pense sobre isso. A King James, todos nós conhecemos: better is the end of a thing than the beginning thereof. Melhor é o fim do negócio do que o começo dele. E por último, the end of a matter is better than its beginning. O fim da coisa é melhor do que o seu começo. E é sobre isso que eu quero compartilhar com os irmãos. Esse livro que nós lemos aqui, nós sabemos que foi escrito por Salomão, e segundo a tradição judaica, Salomão escreveu 3 livros: Cantares, mas ele escreveu Cantares e Salomão quando ele era jovem. Ele escreveu também Provérbios quando estava na meia-idade. E Eclesiastes, esse que nós estamos lendo e refletindo hoje, Salomão escreveu no fim da sua vida. Por isso que quando nós lemos e nós pesquisamos sobre essas coisas, nos faz entender melhor o sentido daquilo que estamos lendo. Salomão, nós sabemos que foi um homem que foi o filho de Davi, que Deus escolheu para ser e para reinar sobre Israel. E quando ele foi escolhido, Deus apareceu a ele, e Deus falou assim: você pode me pedir o que você quiser. E Salomão pediu uma coisa muito interessante: sabedoria. Isso, Deus gostou disso, que Deus falou para ele assim: porque você me pedisse sabedoria e não coisas para gastar em seus próprios deleites, ou para você viver por muitos anos, ou para você reinar por tanto tempo, eu vou te dar, além da sabedoria, você vai ser o mais rico, você vai ser aquela pessoa que vai ter sabedoria que eu vou te dar. Estou configurando aqui para os irmãos na nossa linguagem. Mas o efeito conjunto do declínio espiritual de Salomão, da sua idolatria, da sua vida extravagante, deixou-o por fim desiludido com os prazeres da vida e o materialismo como o caminho da felicidade. Eclesiastes, ele registra aqui as reflexões de Salomão, reflexões negativistas a respeito da futilidade de buscar felicidade nesta vida. É sobre isso que aqui fala. Louvado seja o nome do Senhor. Ele teve riquezas, poder, honraria, ele teve prazer, todo tipo de prazer, prazeres sensuais em grande abundância,
a Bíblia fala que Salomão teve 700 esposas, princesas e 300 concubinas. Mas no fim, o resultado de tudo isso que Salomão viveu, foi desilusão. É por isso que ele começa o livro de Eclesiastes dizendo assim, se você quiser voltar algumas páginas da sua Bíblia, ele começa o livro de Eclesiastes falando assim, palavras do pregador, filho de Davi, rei em Jerusalém, vaidade de vaidades. Diz o pregador, vaidade de vaidades. É tudo vaidade. Agora eu acho que isso nos devia fazer refletir um pouco sobre a vida que estamos vivendo, sobre o modo em que nós vivemos, sobre o modo em que nós levamos as nossas vidas, seja na igreja, seja no trabalho, seja em nosso lar, seja com os nossos amigos. Vaidade de vaidade. Tudo é vaidade. Já pensou sobre isso? É muito interessante o que Salomão fala. Mas, continuando aqui, o propósito principal ao escrever Eclesiastes pode ter sido compartilhar com o próximo, especialmente os jovens, antes de morrer, seus pensamentos e seu testemunho, a fim de que outros não cometessem os mesmos erros. E é por isso que faz bastante sentido quando nós lemos a carta de Paulo a Timóteo, na sua segunda carta, no capítulo 3 e versículo 16, ele diz assim, toda a escritura divinamente inspirada é proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça. Tem uma outra versão, a nova versão traduzida, ela diz assim, para o nosso melhor entendimento: toda a escritura é inspirada por Deus e útil para nos ensinar o que é verdadeiro e para nos fazer perceber o que não está em ordem em nossa vida. Olha que interessante. Ela nos corrige quando erramos e nos ensina a fazer o que é certo. Essa tradução dá um pouco de luz às nossas mentes. Muito embora a forma em que nós pensamos, e como eu disse aos irmãos, eu tinha escrito isso aqui, para os nossos obreiros, eu pensei, quando Deus me deu essa palavra, eu pensei que eu teria oportunidade para falar aos obreiros, mas aprove a Deus a falar para a igreja. Então essa é uma passagem para todos nós, não só para os obreiros, para todos nós cristãos, crentes em Jesus. E a reflexão que nós devemos fazer hoje: como tem sido a nossa vida? Talvez você seja novo na fé, ou já de algum tempo na fé. Talvez você seja de uma idade ainda como a minha, bem novinho. Mas talvez você já esteja avançado em idade. Mas o ponto aqui essa reflexão serve para todos nós. Como tem sido a nossa vida? Como tem sido o nosso caminhar? Como tem sido aquilo que nós temos andado e tentado andar no caminhar que Jesus nos colocou para andar? Então, enquanto o Espírito Santo fala, guarde em seu coração, reflita sobre isso, pense sobre isso e aplique isso para a sua vida. Hoje nós temos a oportunidade de refletirmos sobre nós mesmos, refletirmos como tem sido a nossa caminhada, e lembrando esta passagem que diz assim, melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. E pensando sobre isso, na Bíblia nós temos uma infinidade de exemplos e que nós podemos aplicar a isso. Na Bíblia, homens chamados por Deus para a sua obra, alguns que começaram bem e terminaram mal, outros que começaram mal, mas acabaram bem porque ouviram a voz do Senhor. Então eu quero começar com o autor do livro de Eclesiastes, como nós já temos falado aqui, o próprio rei Salomão. Vejamos que o rei Salomão, filho de um dos maiores reis de Israel, sabemos que Davi foi um rei extraordinário, um homem segundo o coração de Deus, valente em guerra, venceu grandes batalhas com a ajuda do Senhor, venceu os filisteus e deixou um reino sem adversários para o seu sucessor, seu filho Salomão. No livro de 1 Reis, no capítulo 2, vocês podem abrir as suas Bíblias e, se quiser acompanhar, conta a história
dessa que nós estamos compartilhando com os irmãos. Salomão começou tão bem. A pergunta é: o que poderia ter dado de errado com Salomão? Davi, um rei extraordinário, lutou tantas guerras, tantas batalhas, começou tão bem, terminou, e agora começa Salomão, pede sabedoria a Deus, e nós vamos ver no decorrer do tempo como Salomão se enveredou para o caminho do mal. Vamos abrir aí o livro de 1 Reis, no capítulo de número 2. Quando Davi dá conselhos a Salomão, veja capítulo de número 2 de 1 Reis, nos versículos 2 ao 4. Eu vou pelo caminho de toda a terra, esforça-te, pois, e sê homem, e guarda a observância do Senhor teu Deus, para andares nos seus caminhos, e para guardares os seus estatutos e os seus mandamentos, e os seus juízos, e os seus testemunhos, como está escrito na lei de Moisés, para que prosperes em tudo quanto fizeres, para onde quer que te voltares. Isso foi Davi aconselhando Salomão. E aí no capítulo 3 e no versículo de número 3 diz assim, ó: e Salomão amava ao Senhor, andando nos estatutos de Davi seu pai, somente que nos altos sacrificava e queimava incenso. Veja que começo tão maravilhoso, que começo tão brilhante. E nós vemos que a Bíblia nos conta tantas coisas que fez Salomão, como ele julgava o povo, como ele tinha sabedoria extraordinária, que sabemos que foi Deus que houvera dado a ele. Mas aí, quando nós olhamos lá no livro de Juízes, no capítulo 13, versículo 3, vamos abrir aí as nossas Bíblias, acompanhe comigo. Juízes no capítulo 13, versículo 3 diz assim: e o anjo... Não, perdão. É ainda no livro dos Reis. Mas enfim, quando nós vamos ver no final da vida de Salomão, ele termina muito mal. A Bíblia diz que ele se desviou dos caminhos do Senhor, casou com quem não deveria casar, teve mulheres e não seguiu aquilo que Deus falara. E como terminou mal Salomão? Como ele deixou a idolatria entrar por conta da forma com que ele vivera. Ele gostava muito dos prazeres sensuais da vida, e ele teve a sua vida destruída por isso. Ele terminou mal. Agora nós vamos falar sobre, agora sim, no livro de Juízes, uma outra pessoa, Sansão. Antes de ser gerado, ele foi separado ao serviço do Senhor. Aí sim, no livro de Juízes, no capítulo 13 e versículo 3 diz assim: e o anjo do Senhor apareceu a esta mulher e disse-lhe: eis que agora és estéril e nunca tens concebido, porém conceberás e terás um filho. Veja que Salomão foi alguém escolhido por Deus já desde o seu concebimento, desde antes de ser concebido. Deus falou com a sua mãe, os pais criaram Sansão. Mais um caso de que nós vemos o fim trágico de alguém. O fim trágico de alguém que era escolhido por Deus, que foi conhecido por Deus também, que foi instruído na lei do Senhor. Começou tão bem, mas se desviou dos caminhos do Senhor. E aí, quando nós aplicamos isso para as nossas vidas, nós devemos pensar: como estamos caminhando?
como tem sido a minha vida, como eu tenho caminhado ante a lei que o Senhor tem colocado para eu viver, como eu tenho obedecido à voz do Senhor, quando Ele diz assim: meu filho, anda por este caminho, anda aqui, ser perfeito, vai ser difícil, mas eu vou estar com você. Mas quantas vezes nós não damos ouvidos à voz do Senhor? Irmãos, esta é uma chamada para a nossa reflexão. Sansão, ele desprezou o chamado de Deus, o ego, a autoconfiança, falaram mais alto e ele perdeu a visão. Olha o perigo de estarmos andando, às vezes estamos aqui caminhando na casa do Senhor, mas estamos cegos espiritualmente. Nós devemos pensar sobre isso. Como tem estado o nosso espírito ante a Deus, como tem estado a nossa visão espiritual ante ao Senhor. Nós temos vivido com os olhos da fé ou com os olhos humanos, esses olhos carnais? Como tem sido a nossa vida ante ao Senhor? Veja que Sansão, alguém escolhido por Deus, alguém com chamado de nazireu, separado para a obra do Senhor. Infelizmente, irmãos, ele começou tão bem, mas no meio do caminho ele se desviou do caminho do Senhor. É quando o ego fala alto, é quando nós temos autoconfiança, é quando nós achamos que nós estamos certos de tudo que estamos fazendo, e às vezes não olhamos para a lei do Senhor, às vezes nós não nos atentamos àquilo que o Espírito Santo está tentando nos dizer. Então, infelizmente, aquela mulher descobriu o segredo de Sansão, tirou os olhos, arrancou os olhos de Sansão, cortou o seu cabelo. Meu irmão, que fim trágico, irmão. E aí quando nós pensamos sobre melhor é o fim das coisas do que o começo dela, como nós temos caminhado ante aquilo que o Senhor tem nos mandado caminhar. Hoje nós estamos tendo o prazer, o privilégio de estarmos ante a mesa do Senhor. É um dia de nós refletirmos sobre aquilo que estamos fazendo, sobre como a forma que estamos andando, qual tem sido o meu motivo de estar vindo na casa do Senhor. Às vezes nós viemos segunda, terça, quarta, quinta, sexta, sábado e domingo, mas estamos cegos espiritualmente. O sangue de Jesus tem poder, igreja. Vamos acordar, vamos buscar ao Senhor, vamos buscar aquilo que verdadeiramente importa, aquilo que pode nos levar ao céu, não aquilo que vai nos fazer perecer. Veja, Salomão tinha tudo em sua vida, e o que ele disse para nós: vaidade de vaidades, tudo é vaidade. Oh, irmãos, às vezes nós saímos do Brasil com tantos planos e projetos, chegamos no maior país, no melhor país do mundo, e nós acreditamos nisso, que é por isso que estamos aqui. Aí nós achamos assim: agora a minha vida vai bem, e os meus olhos espirituais onde estão? Em tudo, menos naquilo que deveria estar. Então o nosso pensamento hoje é: como eu quero terminar? Como eu quero terminar, igreja? Nós temos visto ao nosso redor inimagináveis exemplos, pessoas que começam tão bem, e eu tenho essa preocupação, e eu oro. Enquanto eu oro, eu peço: Senhor, não me deixa terminar como esses homens estão terminando. De que vale nós ganharmos o mundo e perdermos a nossa salvação? De que vale virmos e andarmos todos os dias aqui dentro da casa do Senhor? Deus está falando conosco, não é com ninguém de fora. Oh, Deus maravilhoso, como tem estado o nosso caminhar com Deus? Está sendo melhor o final do que o começo? Devemos refletir sobre isso. Tem mais um homem que a Bíblia fala muito pouco, um homem chamado Demas. Quem foi Demas? Foi um cooperador do apóstolo Paulo, certamente muito valioso, pois em algumas cartas o próprio apóstolo Paulo cita seu nome, como em Colossenses 4,14: saúda-vos Lucas, o médico amado, a Demas e Filemon. E é Demas, Filemon 1:23 e 24: saúdam-te Epáfras, meu companheiro de prisão por Cristo Jesus, Marcos, Aristarco, Demas e Lucas, meus cooperadores. Veja que Demas, ele andou com nada mais, nada menos do que o apóstolo Paulo, com os autores
de evangelhos como Lucas, como Marcos. Imagina quantas experiências ele passou andando ao lado desses homens. Se ele não fosse importante, se ele não fosse alguém que se considerasse, porque todos nós temos importância para o Senhor, e foi por isso que ele morreu por nós, foi por isso que ele morreu por mim e por você. Veja que demandara com grandes homens de Deus. Marcos, autor do Evangelho, Lucas, autor do Evangelho e de Atos, o próprio apóstolo Paulo. Demas deve ter presenciado grandes milagres, irmãos, eu imagino. Porque esses homens, quando nós lemos a Bíblia, meu Deus, nos causa arrepios. Eles morreram por amor ao Evangelho. E olha com quem Demas andou. E como ele termina. Quando Paulo está escrevendo sua segunda carta a Timóteo, lá no capítulo 4, versículos 9 e 10, Paulo diz assim, procura vir ter comigo depressa, porque Demas me desamparou, amando o presente século, e foi para a Tessalônica. Nós corremos esse risco, irmão, de amarmos o presente século e esquecermos daquilo que Deus tem falado e tem nos ensinado, da onde Deus tem nos resgatado. É difícil imaginar que alguém que tenha vivenciado tantas coisas com homens tão extraordinários tenha se desviado do caminho do Senhor. Mas a pergunta é, por que Demas se desviou do caminho do Senhor? No ano de 64 depois de Cristo, no dia 18 de julho, ocorre um incêndio em Roma. O rei do Império Romano, Nero, acusa os crentes de serem os autores daquele incêndio. Demas escolheu o lado mais fácil. Enquanto que aqueles como Paulo, como Pedro, como os apóstolos, eles foram pegos por Roma. Cristãos haviam sido dispersos por várias partes, inclusive cooperadores de Paulo, Crescente para a Galácia, Tito para a Dalmácia. Só Lucas está comigo, e Demas abandonou a fé. Demas olhou em volta e viu que seu modelo de crente, ou Paulo, seria morto. Viu quanto sofrimento ele e os seus discípulos estavam suportando e achou que não valia mais a pena continuar. Voltou seus olhos para as circunstâncias da vida e, deslumbrado com o mundo, voltou para trás e fugiu, abandonando a fé para não ser perseguido por causa da cruz de Cristo. Como estamos nós? Como Demas? Como Paulo? Demas esqueceu de uma coisa, irmãos, do que o apóstolo Paulo havia ensinado anos antes, que está da segunda carta aos Coríntios, no capítulo 4, versículos 16 a 18. Por isso não nos desfalecemos, mas ainda que o nosso homem exterior se corrompa, o interior, contudo, se renova de dia em dia. Você sabe por quê? Porque a nossa leve e momentânea tribulação produz para nós um peso eterno de glória muito excelente, não atentando nós para as coisas que se veem, mas nas que não se veem, porque as que se veem são temporais e as que não se veem são eternas. Oh, Deus maravilhoso, oh, Deus maravilhoso. Nós não podemos colocar os nossos olhos naquilo que é terreno. Tudo isso aqui é vaidade, irmãos. Tudo é vaidade, vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. Talvez nós tenhamos colocado os nossos olhos nas coisas boas dos Estados Unidos. Vamos trazer isso para nós. É muito bom estar em um país que você pode andar e deixar o seu carro aberto. Você sabe que não vai ser assaltado. Você tem emprego, casa, carro. Jesus onde fica? Melhor é o fim? Tem sido melhor o fim do que o começo? Tem sido melhor o fim do que o começo? Nos nossos dias se abandona a fé por qualquer coisa. Se o pastor falou um pouquinho mais áspero, eu não vou mais lá não. Se o pastor nos corrigiu, não, isso aí para mim não dá não. Jesus afinal é o quê? Ele é amor. É o nosso conceito de amor que temos hoje. A Bíblia diz assim, que Deus corrige aquele que ama. E é por isso que nós estamos tendo uma palavra de reflexão esta manhã. Eu não estou aqui para corrigir ninguém.
Essa palavra ela nos exorta, ela nos ensina, ela corta. Ela tem uma espada, ela é uma espada aguda de 2 gumes. Aonde ela entra, ela corta. Ela chega e atende ao propósito que foi chamado. Agora, eu já estou indo para o final. Eu não quero me delongar. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Você já imaginou? Vamos trazer para nós aqui. Pastor, se quando o senhor chegou aqui, o senhor tivesse desistido? Você já imaginou, pastor Claudevan? Se quando nós chegamos aqui tivéssemos desistido? Lígia, você já imaginou se você tivesse parado de orar pelo André? Não pare, irmãos. Não pare, não vale a pena parar no meio do caminho. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Começar bem, como eu vou terminar? Agora eu quero que você olhe para essa mesa aqui, ó. Você sabe o que significa? Isso é se relembrar daquilo que Jesus completou por amor a mim e a você. Você já imaginou se Jesus não tivesse ido para a cruz? Se Jesus não tivesse subido na cruz do Calvário, por mim e por você, onde estaríamos hoje? Oh, santo é o Senhor. O que seria de mim se não fosse Jesus? O que seria de nós, irmãos, se não fosse Jesus? Tudo é vaidade de vaidades. Acorda, igreja, pelo nome de Jesus. Vaidade de vaidades. Tudo é vaidade. De que adianta ganhar o mundo e perder a salvação? Oh, aleluia. Nós queremos fama, dinheiro, tudo que é bom nessa vida. E o que verdadeiramente importa, para onde estamos indo? Oh, santo é o Senhor. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Ah, se Jesus não tivesse subido naquele madeiro. Oh, santo Deus. A Bíblia diz assim, ó: fazei isto em memória de mim. Memória do quê? Daquilo que Jesus completou na cruz do Calvário, por mim e por você. Acorda, igreja. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. É por isso que nós estamos aqui, cumprindo a ordenança do Senhor. A Bíblia diz assim, ó: fazei isto em memória de mim. Oh, aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu amo a Jesus, irmãos. Eu amo a Jesus. Tudo que eu vejo no mundo não vale a pena. Eu vou te falar um negócio, eu estudei, fui para a faculdade e nós aprendemos, eu fiz direito, me tornei advogado. Quando eu li a Constituição Federal Brasileira, eu falei, nós vivemos num país perfeito. Vivemos num país perfeito, porque segundo a Constituição Brasileira, o Brasil é perfeito. Acontece que quando nós vamos para a Suprema Corte do Brasil, a lei não vale nada. Nada, isso pode ser mudado a qualquer hora. Basta alguns corruptos quererem mudar a palavra que está lá e acabou. Agora essa palavra aqui, irmãos, ó, desde que eu me nasci e conheci, ela não muda. A palavra diz que passarão céus e terra, mas a minha palavra não vai passar. Louvado seja o nome do Senhor. Não muda, pode ter concílio, pode ter o que for, pode ser a Constituição, pode ser o que for. Isso aqui, ó, não muda, não vai mudar. Você pode confiar que isso aqui não muda. Se ela te prometeu vida, ela vai te dar vida. Se ela te prometeu Jesus, ela te dá Jesus. Eu não sei o que você precisa nesta manhã, mas eu sei que essa palavra tem poder. Essa palavra tem poder e melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Nós nascemos, viemos do pó, sem roupa, sem cabelo. E para onde nós vamos? Para onde? Fala para mim. Adianta levar dinheiro para o caixão? Oh, se não fosse Jesus, irmão, se não fosse Jesus, meu Deus. Se não fosse Jesus, irmãos,
se não fosse Jesus terminar aquilo que ele começou. Mas você sabe o que? Ele disse na cruz assim: ó Pai, está consumado. Agora eu tenho vida, irmãos. Louvado seja o nome do Senhor. Foi por Ele, para Ele são todas as coisas. Louvado seja o nome do Senhor. Fazer isso em memória de mim. Foi porque Ele terminou aquilo que Ele começou. É que nós estamos aqui. É que nós louvamos ao nome dEle. É que eu tenho esperança na salvação. Melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Louvado seja o nome do Senhor. Na segunda carta de Pedro, eu quero que você abra a sua Bíblia. Segunda carta de Pedro, no capítulo 2. Já estou terminando. Capítulo 2, versículos 20 ao 22, eu vou ler. Porquanto, se depois de terem escapado das corrupções do mundo, pelo conhecimento do Senhor e Salvador Jesus Cristo, forem outra vez envolvidos nelas e vencidos, tornou-se-lhes o último estado pior do que o primeiro. Porque melhor lhes fora não conhecerem o caminho da justiça, do que conhecendo-o desviarem-se do santo mandamento que lhes fora dado. Deste modo sobreveio-lhes o que por um verdadeiro provérbio se diz: o cão voltou ao seu próprio vômito, a porca lavada ao espojadouro de lama. Nós recebemos a palavra da salvação. Não abandone isso aqui, porque é melhor o fim das coisas do que o começo dela. E eu vou terminar com aquilo que Jesus disse: mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Precisa perseverar. Não é fácil não, irmãos. Não é fácil não. Nós estamos aqui e sabemos o que estamos falando. Deus já tem falado conosco esta manhã. O pastor pregou aqui sobre o apóstolo Pedro. Pedro viveu com Jesus. Começou tão bem, forte. Falou para Jesus: eu nunca vou te abandonar. E quando nós vemos, Pedro nega Jesus. Pedro nega Jesus. Mas Jesus é tão maravilhoso, irmãos, porque aquilo que Ele começa, Ele termina. Aquilo que Ele começa, Ele termina. A Bíblia diz que um dia Pedro estava lá na praia e Jesus chega para Pedro. Imagina o Pedro vendo Jesus. E as perguntas que Jesus fez a Pedro: tu me amas, Pedro? Pedro ainda falou assim: claro que eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Eu te amo, Jesus. Pedro, tu me amas? Tu me ama, igreja? Tu me ama, igreja? Hoje é dia de reflexão. Nós estamos ante a mesa do Senhor. Você já imaginou se Jesus não tivesse ido lá ter um encontro com Pedro? Oh, como Jesus é maravilhoso, irmãos. Apacenta as minhas ovelhas, Pedro. Apacenta as minhas ovelhas. Termina aquilo que eu comecei na sua vida. Não pare, não pare. Sabe por quê? Porque melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Melhor é terminar com Jesus, irmão. Ainda que você não tenha $1 no bolso, é melhor terminar com Jesus, viu? Porque o dólar não vai te levar para o céu não, tá? Porque os bens dessa vida não vai te levar para o céu não. Não estou falando para ninguém trabalhar, para deixar de trabalhar. Mas melhor é o fim das coisas do que o começo delas. Aquele que perseverar até o fim será salvo. Vamos perseverar até o fim, vamos refletir. Vamos perseverar até o fim. Vale a pena servir a Jesus. Vale a pena servir a Jesus. Eu convido você a ficar em pé. Nossa, pastor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. Examine-se a si mesmo. Como temos começado? Como tem estado o nosso caminhar? Jesus tem o melhor para nós, mas temos que perseverar até o fim.
Que Deus abençoe e que o Espírito Santo continue falando aos vossos corações. Aleluia, aleluia, aleluia. É melhor estar com Jesus. É melhor estar com Jesus. É melhor se render a Ele. É melhor nós terminarmos com Ele. Existe um corinho antigo que diz: quem tem Jesus tem tudo. Quem não tem nada. Você pode ter tudo nessa vida, mas se você não tiver Jesus no final, você não tem nada. E você pode não ter nada, ser um miserável aos olhos dos homens, ser um inculto aos olhos dos homens, mas se você tem Jesus, você tem tudo. Aleluia. Ele é tudo para nós. Ele é tudo que nós precisamos.